Todo mundo me ouve nesse volume? Sim? Quem não estiver ouvindo, levanta a mão, por favor. Sim. Tá, vamos lá. Eu venho aqui falar com vocês sobre software livre. Tipo assim, é meio só que eu falo. Questões de liberdade, de autonomia, de soberania. São mais ou menos a mesma coisa, no meu entender, em escalas diferentes. Eu faço parte do projeto GNU, da FSF, Free Software Foundation América Latina, e também da Free Software Foundation original, hoje em dia. Isso. Essa palestra eu fiz originalmente para o Parlamento Centro-Americano. Ela tem uma vibe um pouco assim, focada para administração pública, governo e tal, mas eu acho que são pontos bem importantes que valem para todo mundo. Eu vou falar sobre o controle da computação, quando a gente tem, quando a gente não tem. Dar uma história do software dominante, onde o dominante tem um duplo sentido aí. E vou falar de liberdade de software para os usuários, pessoas, empresas, para os governos e um foco especial na educação, afinal, a gente está numa instituição educacional. A gente pode presumir que você considera a sua computação importante para você. Eu acho que todo mundo que faz a sua computação dá a isso alguma importância. Mas nem todo mundo se pergunta quem está controlando essa computação. Eu acho que quando a gente começa a pensar quem está dando as instruções que o seu computador está executando, né? A quem que os algoritmos que essas instruções codificam que estão servindo, quem que está dando os comandos para o seu computador fazer as coisas que ele acaba fazendo, a gente nem sempre se dá conta ou se pergunta se isso é compatível com a nossa liberdade, com a nossa autonomia. Mas se essa estrutura não está sendo usada para nos controlar. E no fim das contas tem dois tipos de programa. Tem duas situações que acontecem quando a gente fala de software. Ou o usuário controla o software, ou o software controla o usuário. Né? Não tem outra opção. Então, é esse tipo de pensamento que eu queria trazer para cá. E aí, quando a gente pensa numa escala um pouquinho maior, né, quando a gente pensa, por exemplo, na administração pública, quando a gente pensa em sociedade como um todo, essa estrutura de controle que eu estou cutucando aqui, ela é compatível com a nossa soberania nacional? Ela é compatível com as nossas estruturas democráticas? Até que ponto a gente, enquanto sociedade, consegue controlar os dispositivos tecnológicos que a gente está usando hoje em dia? Eu fico muito receoso do que tem acontecido. Porque assim, eu já estou de cabelo branco, eu vi história, eu vi um tanto de história da computação, e no começo, as empresas que eu vou chamar de TI, elas projetavam os computadores para que os computadores obedecessem aos usuários. Elas, então, faziam um projeto do computador, da CPU, que eu estou brincando aqui, que é o computador pesado do usuário, porque na época eram computadores imensos, pesadões mesmo. E aí os usuários escreviam os próprios programas. Então, eles davam as instruções detalhadíssimas para o computador sobre o que era para o computador fazer. E o computador obedecia. E eles também davam os comandos, uma vez que os programas estavam prontos, falavam, agora eu quero que você rode esse programa, agora eu quero que você rode esse outro programa, e assim por diante, a computação se fazia sob controle dos usuários. Os computadores nessa época eram usados para automatizar cálculos científicos, militares, enfim, muito disso acontece até hoje, mas hoje em dia tem um monte de outros usos também. E as empresas, né, a TI, ofereciam serviços de desenvolvimento de software também. Para quem não queria se dar o trabalho de escrever os próprios programas, eles ofereciam esse serviço. Você quer que faça um programa que faça isso?
a gente faz para você, vai custar tanto. E aí, o resultado disso, o programa escrito, era entregue na forma de código-fonte para o usuário, e o usuário era dono e tinha controle total sobre o programa. Esse modelo de desenvolvimento de software é, até hoje, o mais comum, embora não seja visto como o mais comum. Porque, em geral, quando se faz software nesse modelo, você faz para um usuário. Você faz para o cliente que encomendou, e só esse cliente que encomendou acaba vendo o programa. Então, ele não é muito popular, não é muito visto. Mas é a forma mais comum, é a maior parte dos programas desenvolvidos comercialmente no mundo, eu diria até no universo, embora, enfim, né? é feito nesse modelo. Mas não é a maioria dos programas usados, né? Porque os programas que são mais usados são os feitos em larga escala, são os feitos em massa, em escala industrial, e aí nem todos são livres como esses. Aí na fase seguinte, a gente fala já do computador, é um computador pessoal. Ele já não é mais tão pesadão, mas ele é o tipo computador desktop. E aí a indústria de TI começou a querer vender cópias em larga escala para muitas pessoas. Para muitas empresas de início, depois para muitas pessoas. Então agora quem está dando as instruções para os CPUs é a indústria de TI. Não é mais o usuário não escreve mais os próprios programas, ou, enfim, isso diminuiu eu ia dizer um bom tanto, mas não é bom, é um tanto ruim, né? Mas os usuários ainda podem dar os comandos para o computador e dizer, ó, agora eu quero que você execute esse conjunto de instruções, né, esse programa, agora eu quero que você execute esse outro programa. Mas, como as instruções que vêm da TINT são secretas, o que o usuário consegue efetivamente pedir para o computador fazer acaba sendo limitado pelas opções que os programas prontos oferecem. Né? Isso começa a afunilar o que o usuário consegue sequer conceber, expressar. Começa a entrar uma vibe assim, de 1984. Quem leu 1984? Ah, legal. Tem uma parada lá no livro que essa tese de que se você não consegue expressar ideias, você não vai nem. Se a língua que você fala não consegue expressar determinadas ideias, então você não vai nem conseguir cogitar essas ideias. E eu vejo um pouco isso aqui. A ideia de menus que te dão um conjunto delimitado de opções, ele vai começando a fechar o seu pensamento e você só consegue imaginar aquilo como possibilidade do que dá para fazer. No mundo do software livre, a gente não sofre muito disso, ou não devia sofrer muito disso, porque a gente sabe que, mesmo que um programa ofereça um menu com um conjunto limitado de opções, a gente pode introduzir outras. Né? Quando a gente saca a noção de software livre e entende que o programa vai fazer aquilo que eu quiser. Eu posso imaginar o que eu quiser, eu posso sonhar não paga imposto, e eu posso fazer isso no programa, eu não fico limitado às opções que os menus me oferecem. Mas a TI que estava querendo levar para esse caminho. E aí ela começa a introduzir, além dos sistemas de delimitação, ela começa a introduzir mecanismos de, efetivamente, negação, né, ou seja, rejeição de comandos vindos do usuário. Você pede para o computador fazer uma coisa e ele fala, não, isso não pode. Quando eles não conseguem disfarçar, de certa forma, dizer, não, nem coloca a opção no menu, às vezes tem uma opção, mas em alguns casos ele vai dizer, não, isso não pode. Ou a opção está lá, mas está desabilitada. Por exemplo, para esse arquivo aqui você não consegue salvar. Né? Sabe a coisa de streaming? Streaming, o pessoal fala que streaming é download sem salvar uma cópia local, né? Mas a gente, poxa, está no nosso computador, a gente fez o download.
poderia salvar, mas aí ele desabilita a opção de salvar, porque alguém que não é você decidiu que não pode ser assim, e aí o computador então recusa essas instruções. Com essa configuração, lembra que no slide anterior, a CPU era projetada para ser obediente ao usuário. O computador como um todo era obediente. Aqui já não é mais. Aqui o usuário já começa a ser controlado pelo computador, e, na verdade, por quem controla os programas que ele está usando, por quem controla o computador que ele está usando. Então já dá para dizer, ó, isso aqui já não serve mais ao usuário. E servir também tem um duplo sentido, né? Aí chega a era dos computadores portáteis. Eu estou falando ainda de laptops, coisas assim, né? Que a TI já avança mais um pouquinho, ela começa a dar comandos remotos para o seu computador. Então ela não está só dando as instruções, ela está dando comandos, está dizendo, ó, agora instale esse programa, agora rode esse programa, agora faça isso, agora pergunte para o usuário se ele quer fazer isso agora ou depois, porque ele não tem a opção de não fazer, né? Ou, enfim, começa quer dizer, começa não, vai piorando, né? E os computadores são instruídos a apresentar para os usuários os termos e condições de uso dos programas, que são formas de não só tecnicamente controlar o usuário, mas também juridicamente tirar direitos que os usuários teriam. Porque, assim, eu mencionei antes que tinha licenças restritivas, né? Isso é um negócio engraçado, porque a licença de software, quando a gente fala de software privativo, é uma licença para fazer nada. Você não está ganhando nada com a licença. Licença significa permissão. Por exemplo, as licenças de software livre, elas te dão permissão para fazer coisas que, pela lei de direito autoral, só o titular do direito autoral que tem o direito exclusivo de fazer. Mas aí ele diz, não, vocês também têm permissão de fazer isso. Então, é uma licença. Vai dizer, você pode fazer essas coisas. Você pode copiar o programa, você pode modificar o programa, você pode estudar o que ele faz, enfim, uma série de permissões. As licenças de software privativo não dizem que você pode fazer nada. É uma grande mentira esse negócio de licença de software privativo. Porque o direito de executar o programa, que é aquilo que eles querem dizer que eles estão vendendo, todo mundo já tem. O direito de executar não é um direito exclusivo, reservado para o titular do direito autoral. É um direito que todo mundo tem. Então, você tem acesso, uma vez que você tem acesso a um programa, você pode executar esse programa. Não tem nenhuma lei que proíba. Então, quando eles falam, não, eu estou mentindo. Porque no Brasil tem. No Brasil tem uma jabuticaba, que é a lei de software, que é o único país do mundo em que se você precisa ter uma licença para poder executar um programa. No resto do mundo inteirinho, não existe isso. No resto do mundo todo, você tem acesso ao programa, você tem o direito de executar. Aqui, você precisa comprovar que você recebeu uma licença ou que você adquiriu o programa. Então, é muito, muito estranho isso. Mas, enfim, no resto do mundo, eles não estão vendendo nada. Agora, quando entra essa fase aqui, eles avançam um pouco mais ainda nos direitos dos usuários. E como eu falei, no direito autoral, você precisa de permissão para modificar o programa, você precisa de permissão para copiar, para distribuir, permissão do titular do direito autoral. Você só não precisa de permissão para executar no resto do mundo. Aqui, inclusive, para isso você precisa. Agora, quando eles avançam para os contratos, e avançam no sentido de ir para cima da gente mesmo, um contrato, ele não é só uma permissão, ele pede contrapartida.
Então, eles dizem assim, eles chamam de acordo, né? É um acordo de licenciamento para o usuário final. E, quando você assina um contrato desses, ou pratica uma ação que equivale a uma assinatura, a uma aceitação do contrato, eles continuam não te dando nada. Né? Eles continuam, no máximo, te dando uma permissão de execução nos lugares onde isso é necessário, mas você, em contrapartida, abre mão de direitos que você tinha antes. Como, por exemplo, eles dizem, você não pode fazer a engenharia reversa do programa, ou você não pode publicar resultados de análise de desempenho do programa, ou você não pode fazer uma porção de coisas que você, antes de assinar esse contrato, podia fazer. Mas eles querem que você não possa, então eles colocam como um contrato, né, como um acordo em que você diz, então tá, eu aceito essas restrições para ganhar uma coisa que eu já devia ter, que é o direito de executar o programa. Então, enfim, é assim que funciona, é assim que eles avançaram em cima da gente. Aí eles começam a colocar atualizações automáticas impositivas sobre os usuários. Né? São alguns dos comandos que eles conseguem dar remotamente. Eles dizem para o seu computador, agora não deixa mais o usuário rodar a versão antiga, agora coloca só essa versão mais nova aqui, que veio com novas disfuncionalidades, vem com novas restrições, vem com uma porção de novidades que os usuários iam odiar se a gente deixasse eles escolherem entre a versão antiga e a nova. Então, some com a antiga e só deixa essa nova piorar. E às vezes vem ainda com novidades jurídicas também, né? Novos termos e condições que você vai ter que aceitar para poder continuar usando o programa. Na verdade, não é o mesmo programa, né? É um golpe isso também. Né? Não é o mesmo programa, é uma outra versão do mesmo programa, mas eles apresentam como se fosse a mesma coisa. E somem com a versão antiga, então você efetivamente só tem aquela opção. E fica pior quando os seus arquivos estão codificados num formato secreto, que só aquele programa, ou aqueles programas, já que não é o mesmo, conseguem decodificar. Talvez você não consegue mais acessar os seus dados usando o programa antigo, que era o que te interessava, e a versão nova, agora, para poder usar, você tem que aceitar novas restrições. É uma puta falta de sacanagem, como se diz, né? Assim, é muito desrespeitoso isso. É muito controlador, é muito sacana. Mas dá para piorar. Na fase em que a gente está agora, do capitalismo de vigilância, os computadores já são ligados como que inseparavelmente aos usuários. Né? As pessoas não conseguem tirar os olhos dos aparelhinhos, as pessoas não conseguem sobreviver distantes disso, parece que precisa disso para respirar até. É uma coisa bem eu acho bem surreal. Mas, na verdade, muito da computação não está acontecendo nos dispositivos que as pessoas carregam no bolso. Ela está acontecendo no que eles chamam de nuvem, né? Que é um termo de marketing para se referir a computador dos outros. Né? Computador que está sob controle dos outros, computação que está acontecendo sob controle dos outros. E aí, o golpe é que você manda os seus dados para a nuvem, e aí ele faz a computação lá, e o que você recebe em troca de volta é propaganda. Né? Olha que negócio, que negocião, né? Que maravilha. Agora, olha só, esses computadores chamados móveis, né? Esses celular, vocês sabem o que é, né? Ainda usa esse termo, celular? Eu não sei se ainda usa, porque célula é diminutivo de cela. Aí fica muito evidente qual que é a sacanagem, né?
Então, assim, eu me refiro a esses aparelhos como tornozeleiros eletrônicos, que é o que eles são. Mas tem gente que chama de móveis, né, em espanhol, ou mobile. Mas quando eu era criança, móvel era um negócio que você punha em cima do berço do bebê para entreter o bebê. Os bebês cresceram, mas continuam usando esses dispositivos, né? É muito surreal isso, porque é para destruir, distrair, é para entreter, é para 1984, de novo, isso aqui é da primeira gravação do filme de 1984, mas no livro tem essa noção da teletela, né? Os computadores, desculpa, as telas que tem na casa de todo mundo, que vigiam, né? Elas funcionam como um mecanismo de vigilância, não só como difusão de propaganda, mas como um mecanismo de observar o que a pessoa está fazendo, que ela não devia estar fazendo em casa, né? Quer dizer, uma espionagem, um sistema super controlador que parecia surreal quando eu li isso pela primeira vez. Mas hoje é a realidade. Ou quase, né? Porque no 1984, do George Orwell, as pessoas eram obrigadas a ter esses dispositivos nas suas casas. E eles ficavam fixos. Né? As nossas teletelas, a gente carrega voluntariamente e a gente carrega para todo lugar. Né? É a gente que leva. Então é uma coisa muitíssimo mais pessoal, bem preocupante para mim. Mas, enfim, é, é o que tem para hoje. Né? Enquanto a gente não construir uma alternativa, é isso que está aí. A maior parte dos programas nessa plataforma é privativa de liberdade, mas não só isso. O propósito primário dos programas é coletar informação e mostrar anúncios. Aí tem as desculpas que eles colocam para as pessoas quererem instalar os programas. Né? Os pretextos para dizer, esse programa também faz isso, esse programa também faz aquilo, esse programa também faz aquilo outro. Às vezes são até funções úteis. Mas notem, essas não são as funções primárias dos programas. Os objetivos primários dos programas são, efetivamente, coletar os seus dados e te mostrar o mundo. E aí eles estão tentando coletar os tipo assim, né, as pessoas se perguntam por que estão interessados nos meus dados, pô, eu não sou ninguém, eu não sou uma pessoa importante, eu não tenho influência, eu não sou... Mas, assim, quando você coleta os dados de comportamento de uma pessoa, você consegue prever, você consegue, até certo ponto, tá? Não é uma varinha mágica que você consegue ter 100% de certeza, mas existe estatística, existe estudo de psicologia, existe um monte de coisa que, pelo menos eles dizem que eles conseguem prever momentos, detectar momentos em que o usuário está mais suscetível a determinados anúncios, detectar momentos em que ele está mais vulnerável a determinados tipos de ataques psicológicos, e aí eles fazem. Aí eles apresentam um anúncio nessa hora, aí eles apresentam uma ideia política nessa hora, aí eles vão tomando controle da vida da pessoa. De forma muito sutil, né? Não é uma coisa que nem em 1984, em que o controle era brutal mesmo, né? Você precisava da força bruta. É uma coisa muito mais como o Admirável Mundo Novo, né? Conhece o Admirável Mundo Novo? Sim. Que tinha soma, né? Esses dispositivos podiam chamar de soma, porque eles a droga que eles consumiam lá para se sentirem bem alienados, né? Enfim,
E aí o sistema mantinha o controle das pessoas dessa forma. E é nesse mundo que a gente vive, né? Nessa nuvem, nessa, nessa loucura. Eu acho uma injustiça que não dá para tolerar, não dá para aceitar. Então eu dedico a minha vida a lutar contra esse avanço em cima da nossa liberdade. Eu espero que tenha dado para notar que a cada etapa dessa história que eu trouxe aqui para vocês, o jugo, né, o controle dessas forças coloniais, imperialistas, a TI, né, que eu coloquei, sobre nós, usuários de software, foi aumentando. Lembrar, então, é preciso entender que essa tecnologia não nos serve. Ela serve a outros, não a nós. Né? Embora a gente esteja... a gente pensa que a gente está usando a tecnologia, na verdade a gente está sendo usado pela tecnologia. Então, se a gente percebe que uma coisa não serve, o que a gente faz? A gente se desfaz dela, a gente joga fora. Né? É isso que a gente devia fazer. Esses programas são privativos de liberdade, eu uso esse termo, em analogia com penas privativas de liberdade, como a justiça coloca para os criminosos. A diferença é que a gente não cometeu crime nenhum. Né? A gente está tendo a nossa liberdade privada sem ter cometido nenhum ato, nem mesmo ato infracional. Eu imagino, né? Não estou acusando ninguém de nada aqui, mas a presunção de inocência está valendo. Eu acho que todo mundo merece a liberdade. Todo mundo merece. E quando eu falo liberdade, liberdade é um termo que muita gente entende de forma torta, né? Tem gente que acha que liberdade é poder fazer qualquer coisa. E não é bem assim. Liberdade é você ter o controle sobre a sua própria vida. Liberdade é você controlar o seu destino. Poder é você controlar a vida dos outros. É você impor a sua vontade sobre os outros. Então, no mundo do software livre, na filosofia do software livre, a gente distingue bem essas coisas. A gente está falando de liberdade, de você controlar o que acontece na sua vida, de você controlar o que acontece no seu computador. E aí a gente fala disso, que a gente merece essa liberdade na vida digital, assim como a gente merece a liberdade na vida analógica. Isso já é um direito humano consolidado há muito tempo. A gente luta no movimento de software livre para que a liberdade na vida digital seja reconhecida como o mesmo direito humano. Quanto mais da nossa vida acontece no meio digital, mais importante é que essa equivalência seja reconhecida. Que a gente merece a liberdade tanto na nossa vida privada, na intimidade da nossa vida pessoal, como na nossa vida pública. Né? Se a gente está fazendo coisas em público, se a gente está participando da sociedade enquanto cidadão ativo, se a gente está assumindo funções públicas, eletivas ou não, enfim, isso tudo é essencial a gente ter liberdade. E, poxa, são direitos humanos que são reconhecidos, alguns só até certo ponto, mas quando a gente pensa nos direitos humanos, ou eu, pelo menos, quando penso neles, eu vejo como se fossem daqueles arcos de pedra, em que, eu não sei como é que eles montam isso, mas ficam várias pedras encaixadas, de modo que não cai. Mas se você tira uma, desmoronam todas. Com as liberdades é assim também. Se a gente perde a liberdade de associação, a gente não consegue se organizar, a gente não consegue resistir a ataques, a gente perde as outras. Se a gente perde a liberdade de imprensa, a gente não consegue mais saber o que está acontecendo. E aí, que pese que tem uma imprensa aí que desinforma em vez de informar, tá, mas a liberdade de imprensa passa por a gente poder ter gente que informa.
né? E essas pessoas não serem atropeladas pela imprensa dominante. Então, se cai a liberdade de imprensa, caem todas as outras. Se cai a liberdade de software, se cai a liberdade na vida digital, cai também a liberdade analógica, cai tudo. Então, está muito associado. Então eu quero dizer que é essencial como os outros direitos humanos. A gente precisa correr atrás disso, a gente não pode bobear. E aí, quando eu falo de liberdade de software, são basicamente a gente chama de as 4 liberdades essenciais para o usuário poder controlar a sua computação. Então, a liberdade de executar o programa para o propósito que você quiser. Vocês devem estar cansados de saber isso ou não? Tem gente é aflição aqui, né? Eu pensei porque vamos divulgar essas ideias para o pessoal. Mas deve ter gente que já está cansada de ver essas 4 liberdades. Se liga, porque sempre tem novidade, né? Executar para qualquer propósito significa assim, você pode executar o programa para aquilo que você desejar. Significa que outras pessoas não vão dizer, não, para isso não pode. Porque se pudesse alguém dizer assim, não, para isso não pode, seria a vontade do outro se impondo sobre a sua vida digital. Aí é poder, não é liberdade. Então, não rola. Mas eu não gosto do que ele está fazendo. Eu não gosto quando alguém tem poder sobre o outro. Né? Então, como é que resolve isso? Fala, não, vamos respeitar a liberdade do outro. Se ele passar da liberdade dele, aí ele está invadindo a liberdade do outro. Né? Sabe aquela história de que a liberdade de um vai até onde começa a liberdade do outro? Então, se a pessoa exceder a sua liberdade, aí a gente tem meios para lidar com isso. Não estou falando na comunidade de software livre, estou falando na sociedade em geral. A gente tem meios para lidar com isso quando alguém excede o seu direito, excede a sua liberdade. Mas a gente não deve cair na armadilha, na ideia de que seria uma boa ideia que alguns pudessem controlar como é que os outros fazem as suas computações. Isso é uma armadilha, isso é um problema, isso dá ruim. Isso cai no problema que a gente está hoje. Né? Então, não vamos fazer isso. Estudar é adaptar. Você pode estudar o programa, estudar o código-fonte dele, para isso você precisa de acesso ao código-fonte. Código-fonte você sabe o que é, né? Código-fonte é o jeito que a gente que desenvolve o programa no computador escreve. Aí, normalmente, isso é traduzido para uma língua que a máquina entende. Mas o código-fonte é o jeito que a gente consegue entender e controlar como o computador funciona. Então, a gente pode saber o que o programa de fato está fazendo olhando o código-fonte dele. E se a gente descobre que o programa não faz bem aquilo que a gente queria, então a gente pode adaptar o programa para que ele faça aquilo que a gente queria. Liberdade 2 de copiar e distribuir o programa. É fazer cópias e entregar essas cópias para quem você quiser. Você pode compartilhar, você dá de presente, você pode vender por quanto você quiser. Ninguém está impedindo de vender programas livres. Só tem que lembrar que outra pessoa também pode vender pelo quanto ela quiser. Então, né, tem um mercado competitivo aí. É o mercado livre também. E a liberdade de melhorar o programa e de contribuir as suas melhorias de volta para a comunidade. Então, é uma liberdade, né? Você pode tornar o programa melhor, você pode ajudar a resolver os problemas dos outros, você pode resolver os seus, falar, deve ter mais gente aí que tem essa mesma necessidade, vou contribuir isso para a comunidade. Mas é liberdade, não é obrigação, tá? Fala, eu não quero contribuir. Tudo bem. Assim, que pena, né? Mas que pena não só para nós que vamos ficar sem o que você melhorou no programa, mas que pena para você também, porque na próxima versão não vai ter essa função. Você vai ter que fazer de novo.
né? Tipo, tudo bem você não querer passar por isso outra vez, mas é liberdade. Aí você pode exercer essas liberdades sozinho, né? Você fala, eu recebi esse programa, eu tenho as liberdades, eu faço minha computação com ele, para mim tá tudo bem assim. Ou então você pode fazer isso em comunidade. Um grupo de pessoas, uma empresa, um grupo de empresas, uma sociedade, um governo, enfim, você pode, na escala que você quiser, pessoas podem se associar, se agrupar e querer exercer essas liberdades em conjunto. Então, exercendo o controle sobre os programas que elas utilizam de forma comunitária. Aí elas podem descobrir, puxa, mas nós 5, 6, 7, 10, 15, 200 pessoas, nenhum de nós sabe programar. Ou nenhum de nós sabe programar na linguagem que o programa está escrito. E aí? Ué, aí você pede ajuda para os outros. É comunidade. Você pode pedir socorro. Ninguém está querendo me ajudar. Bom, você pode contratar alguém, então. Normalmente, se você não consegue ajuda de graça, se você contratar, você pode conseguir essa ajuda de forma paga. E o software livre permite isso. Né? Não tem nada de errado, não tem nada de ilegal, não tem nada de imoral em se fazer esse tipo de negócio. De fato, as 4 liberdades são como são para permitir, inclusive, isso. Veja, se você não sabe programar, você precisa das 4 liberdades para conseguir pedir ajuda comercial para os outros. Você precisa poder fazer uma cópia do programa e distribuir essa cópia para quem vai te ajudar. Aí, essa pessoa que vai te ajudar vai estudar o código-fonte e adaptar o programa para que ele faça aquilo que você quer. Aí, ela vai melhorar o programa e contribui para você as melhorias que você tinha pedido, e aí você executa o programa para o propósito que você tinha em mente. Se falta qualquer uma dessas 4 liberdades, não funciona isso. Aí você não tem controle sobre a sua computação. Então, é por isso que as 4 são essenciais para você controlar a sua computação. E aí, nesse sistema, não se formam monopólios. No mundo do software privativo, quando você adquire o direito de executar um programa, você não tem controle nenhum sobre ele. Mas mais do que isso, se tiver alguma coisa que você precisa de ajuda em relação a ele, você só consegue recorrer ao fabricante original. Só ele pode te ajudar. Isso é um monopólio. Monopólios não são bons para os usuários. No mundo do software livre, esse tipo de monopólio não acontece. Você sempre pode encontrar, se você não tiver você mesmo a fim de aprender como fazer, você sempre pode encontrar outra pessoa que não o desenvolvedor original para fazer as modificações para você. Então se forma um mercado livre também. Isso não é um anúncio comercial, perdão. Se forma os caras cooptaram a palavra, sacanagem. Se forma um mercado que é livre com competição. Né? Os participantes nesse mercado estão cooperando no desenvolvimento do programa, ao mesmo tempo estão competindo pelos clientes que querem as suas melhorias aqui. Governos. A ideia de soberania e a ideia de democracia, eu espero que esteja claro nessa altura, é incompatível com a submissão da sociedade à indústria de tecnologia da informação. A gente precisa resgatar esse controle. A ideia de transparência, que é tão importante para as democracias, é incompatível com os segredos comerciais que as empresas querem manter sobre os seus programas. A intimidade... Eu achei que eu ouvi alguma coisa. A intimidade... tem um eco do microfone. Tá.
A intimidade dos cidadãos é incompatível com ter alguém controlando os dispositivos que eles usam, que não eles mesmos. Os governos poderiam investir em projetos livres colaborativos, em vez de sustentar as empresas que são inimigas da soberania, da democracia, da transparência, da intimidade dos cidadãos. Os governos poderiam promover a liberdade incentivando empresas locais, empresas pequenas. Tem isso na nossa Constituição, sabe? A nossa Constituição Federal diz que o governo devia promover as empresas brasileiras. Faz tempo que não está acontecendo isso. O governo não deve, não pode, não cabe usar ou impor software de uso exclusivo. Tipo assim, todo mês de março, abril, maio, me dói porque eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda. Não por ter que fazer a declaração do imposto de renda, mas porque eu tenho que fazer o programa para fazer a declaração do imposto de renda. Porque o programa que o governo oferece para a gente é privativo de liberdade. E não só não tem razão nenhuma para ele ser privativo de liberdade, como pelo contrário, existem leis e existe a Constituição Federal que determina que ele deveria ser transparente, tá? Mas existe uma lei, eu não vou lembrar o número dela, mas é de 2022, se eu não estou enganado, que diz que todos os programas desenvolvidos por todos os órgãos da administração pública têm que estar sob licença de software livre. Cadê? Né? Tipo assim, não tem cabimento. Não tem cabimento o governo que tinha que ser transparente, que tinha que ser democrático. Quer dizer, não, agora você tem que rodar um programa e você não pode saber o que o programa faz. Agora você tem que carregar uma tornozeleira eletrônica no seu bolso e tem que instalar o programa do governo para conseguir fazer as coisas. E tem que ser o programa do governo que só roda em tornozeleira eletrônica sob controle remoto. Com sua foto. Com sua foto. Agora tem. Tem isso também. A gente vai falar dessas coisas de foto, de coisa de tarde, tem debate sobre o ECA digital. Aí o governo tem sites que são inacessíveis, tem aplicativos que são inacessíveis e são impostos sobre os usuários. Né? É uma forma diferente de imposto, eles taxam a nossa liberdade. Eu acho isso uma sacanagem. Porque assim, ainda falar de educação, né? Qual que é o objetivo da educação? Não é socar um monte de fatos na cabeça das crianças, ou jovens, adolescentes, enfim, de todas as idades. Né? Educação é para todo mundo. O objetivo é formar cidadãos, né? Mais do que qualquer coisa. É formar cidadãos que entendam, que compreendam a ética, a liberdade, que respeitem os outros, que lutem pelos seus direitos, que se organizem. Enfim, adestrar para a dependência, como estão fazendo com software privativo, não é compatível com isso. Quando uma empresa oferece um presente desses privativos de liberdade, as universidades têm que falar, não, imagina, não é isso que a gente quer para os nossos alunos. Né? Mas as empresas, claro, elas não estão, o presente não é desinteressado. É para adestrar os alunos para eles se tornarem independentes e depois a empresa recupera o investimento. Então é fria, é uma isca que vem com o anzol, né, e dá ruim depois. Os alunos precisam ser ensinados a socializar. Esse é um dos objetivos primários da educação. Precisam aprender a cooperar, a compartilhar as coisas. Tipo assim, você traz um brinquedo para a escola, né, ensina para as crianças, você compartilha com os outros. Você traz um lanche diferente para a escola, você compartilha com os outros. O que a escola faz quando ela traz um programa privativo para a escola? Ela diz, não compartilhe com os outros. Está torto isso. Não pode.
Ah, professor, como é que esse programa funciona? Então, eu não posso te contar. Eu não posso te ensinar. Porque é proibido. Está errado. Né? A gente precisa, pelo contrário, ensinar a controlar a computação. Ensinar a exercer a liberdade. Porque se a gente não aprende a viver essa liberdade, né? Lembra, tem duas alternativas. Ou a gente controla os programas, ou os programas controlam a gente. E é o que está acontecendo. Então vamos nos ligar. Muito obrigado, gente. Aí agora a gente está aberto a perguntas. Alguém tem alguma pergunta? E aí, Viva? Obrigado pela palestra, foi muito boa. Só que eu, dado esses anos aí de IA, que falta agora a próxima TINC aí para discutir. Então, qual que é a sua visão? Porque, por um lado, a gente está mais ainda sob controle, mais difícil ainda de sair. Por outro lado, os modelos democratizaram muito o software livre, porque agora qualquer um conseguia, porque antes tinha barreira técnica, né? Meu pai não consegue fazer um software, não sabe programar. E agora ele consegue fazer o software, porque ele tem o acesso, porque o software, o código virou para ele. Então é uma coisa bem complicada. Qual que é a posição de vocês? A gente ainda não tem uma posição definida. Eu posso falar um pouco dos meus pensamentos, tá? Então não entenda como uma posição do movimento software livre, porque existe imensa divergência. O que a gente está vendo acontecer hoje é um ataque de negação de serviço sobre os projetos de software livre, sendo inundados com código lixo, bug reports imaginários e coisas do gênero. Que também é uma coisa da evolução, porque melhorou. Teve 2 meses atrás, estava num estado inaceitável, tanto o cara do Perl começou um movimento lá bem para, e depois ele recebeu uma onda boa. Então, assim, tá ajustando. Mas, assim, assumindo que vai pro lado bom isso aí. Eu não sei se eu vejo o lado bom. Eu sou. Porque assim, tá, vamos lá. Tem gente que usa essas ferramentas e consegue gerar código que aí elas revisam e ajustam e aí fica algo compreensível e útil. Tem isso. Tem gente que compara essas. Eu não consigo chamar de inteligência artificial, porque não tem inteligência ali. Né? Assim, Parrot, essas coisas não entendem nada. É um papagaio mesmo, como você falou. Mas eu vou chamar de LLM, Lero Lero Maker, né? Que eu acho que é um termo mais apropriado. Quando a gente interage com uma pessoa, tem gente que compara essas Lero Lero Makers com estagiários ou funcionários juniores ou qualquer coisa assim, né? Mas quando a gente interage com essas pessoas que estão aprendendo, a gente interage com elas não é só porque a gente é legal, é porque a gente tem uma expectativa de que o nosso investimento de tempo vai promover o crescimento dessas pessoas. E elas vão depois ter condição de nos ajudar. Se elas vão fazer isso ou não, aí é com elas. Mas elas vão ter condição de nos ajudar mais. A LLM não aprende. Assim, elas estão se desenvolvendo, eu não tenho a menor dúvida de que eles estão fazendo modelos cada vez mais poderosos, mas isso é absolutamente independente do que a gente faz nas nossas interações com elas. Sim, mas hoje tem um negócio, assim, minha experiência, né? Sou programador dentro de casa, igual você, não, um pouco menos, mas hoje o que você põe e guarda no contexto local seu, por exemplo, aí a gente CBD no projeto, vira aprendizado. Então, assim, eu tenho muito funcionário programador aí, 80, e assim, eu vejo que, na verdade, é uma relação bem parecida.
e que cresce. Se você consegue crescer sua base local, você não cresce a base mundial. Porque é o que você falou. O que eu interagir com, sei lá, o Claude, não repassa para você. Mas se a gente coloca esse conhecimento de interação dentro de um repositório, aí passa para você. Então, assim, E você vê esses juniores evoluindo para seniores hoje com esse tipo de aprendizado. Hoje o nível é acima da maioria dos sêniors que eu conheço. E eu conheço sêniors bons. Conheço sêniors de GCC, de kernel, de KDE, de nome. Assim, eu sou cético, porque eu sou chato, inclusive, com code review. Só que eu entendo que assim, o negócio está num padrão que... Isso é bem preocupante. Porque, assim, embora eu veja o efeito de autonomia para as pessoas que vão lá, vibe coding, qualquer coisa, e sai alguma coisa que parece que funciona, é preciso lembrar que todas as ferramentas hoje de LLM estão sob controle da TI. Todas, sem exceção. Ah, mas essa diz que é open source. Ela está sob controle. O modelo é privativo. Você não tem a parte de lei, né? Que você colocou. Você não consegue nem entender o que ela está fazendo, você não consegue compreender o modelo não é ajustável para você. A gente pode passar para as outras perguntas, senão não dá tempo. Sim. Então, é esse o ponto que eu queria dizer. Elas não são livres, elas estão nos controlando. É uma armadilha. Quanto melhores tecnicamente elas forem, pior para a gente ficar. Cara, o controle das TICs nunca foi tão absurdo quanto ele está hoje. O que você vê no futuro, em 5, 10 anos, dessa luta? E as gerações novas, elas estão chegando, elas estão alcançando vocês, elas... Pergunta legal. A sua palestra está chegando nessa galera? Ou não? É muito legal essa pergunta. Muito provocativa, assim. Eu curti. Obrigado. Eu sinto dificuldade, eu pessoalmente sinto dificuldade de encontrar ressonância com pessoas mais novas. E a razão principal disso é que eu sou o software livre. E as pessoas estão muito presas em ambientes privativos de liberdade. E esses ambientes não admitem pontes. Então, eu dependo de muita sorte para as mensagens chegarem para eles. Então é difícil. Situações como essa aqui são ricas para alcançar, para dar um passinho, mas eu espero que vocês possam levar isso mais para frente para pessoas que estão inalcançáveis para mim. E não só para mim, né? Enfim, para boa parte da comunidade de software livre que leva as coisas mais a liberdade mais radical, vamos dizer assim. Eu não me lembro da primeira parte da sua pergunta, desculpa. Eu quero entender se... Como é que... Não, você tinha perguntado das empresas, do controle da TI, que ele nunca esteve tão... Como é que é o futuro? A minha bola de cristal ficou em casa, tá? Mas, voltando para o tema que você falou, tem essa coisa das LLMs que estão basicamente endividando as maiores empresas de TI a níveis apavorantes. E tem uma bolha que vai estourar a qualquer momento. A gente pode só rapidinho fazer a última pergunta? Pode. Então, vai dar ruim, essa bolha vai estourar, e aí a gente tem uma oportunidade de construir uma sociedade melhor nesse momento. Tipo assim, caiu o meteoro, os dinossauros apareceram, a gente pode evoluir. Eu estou contando com isso.
Alexandre, já que o tema não saiu muito disso desde que as perguntas começaram, eu queria combinar a pergunta dos dois da seguinte maneira. Eu concordo com, desculpa, não sei se eu concordo com o Gustavo de que esses modelos não têm produzido só lixo. Hoje em dia, escolher o modelo certo produz código de qualidade. E a minha experiência é que mais da metade do código que eu vejo gerado por LLMs passa com revisão zero. Você lê, principalmente quando não tem escala, principalmente para pequenas tarefas, programas menores, ou pedaços pequenos de código. Sabe o pull request ideal, aquele que faz coisas que já foram feitas. Mas eu concordo também com todo o contexto que foi colocado de que isso não é necessariamente uma coisa boa. Qualidade de código não é a única coisa que importa. Como uma pessoa que ignorava software livre até alguns anos atrás, né, que aprendeu software livre com um pessoal desse aqui, já no mestrado, né, e que chegou ao mestrado sem nunca ter contato com isso, eu vejo que a maior contribuição do movimento do software livre não é só dar contexto e explicar como as coisas funcionam, mas agir. Eu sei que você acabou de dizer que você não tem bola de cristal para saber como é que está no futuro, mas uma vez que a gente compreende qual é a situação do presente, tomando como base essas 4 premissas de que as LLMs existem, elas não vão embora, assim como no começo da década de 90 a Microsoft não foi embora, que elas estão produzindo código que pode ser aproveitado, inclusive pela gente, para poder fazer alguma coisa, mas elas ainda estão, o terceiro, que elas ainda estão em controle, né, das big techs e do pessoal que tem controle sobre isso, e de que existe esse distanciamento que você mencionou em relação às gerações mais novas por causa da quantidade de propaganda. Como é que, eu sei que tem também, né, já que o movimento ainda tem contradições, desculpa todo o contexto, a minha pergunta oficial minha pergunta direta como é que você vê um plano de ação, não para o futuro, para o presente? A hora que a gente sair aqui, você acha que a gente consegue aproveitar a própria existência das LLMs para ir contra elas? E que tipo de efeitos você vê agora, tipo 2026, a respeito disso? Tem um pouco. O caminho que eu vejo, e eu vejo esse caminho há muito tempo, é a educação. Eu acho que a gente precisa trazer a noção a conscientização, a noção de que é importante defender a liberdade, que é importante você controlar a sua vida digital. Isso é fundamental. Isso não resolve os problemas de forma imediata, mas isso é um investimento que é de uma geração para outra. Então, difundir essas ideias, levar isso para as pessoas que estão fora dessa bolha, levar isso para quem hoje está colonizado completamente, falar, existe alternativa, existe um outro caminho, existe um outro jeito de fazer as coisas. Isso não tem nada a ver com a LLM, né? E eu sou completamente independente desse desenvolvimento. Se as LLMs podem ser usadas para subverter esse sistema, tem uma fala da Audre Lorde, se não estou enganado dela, que as ferramentas do Senhor não são úteis para destruir a casa do Senhor. Então, eu acho difícil, enquanto elas estiverem sob controle. A gente tem que, tipo assim, tirar as pessoas da Matrix, né, e construir um mundo livre fora. Porque dentro da Matrix, né, enquanto a Matrix existir, a espécie humana nunca será livre. Eu acho que, sabe, estão me dizendo que a gente acabou o tempo, tá muito divertido, eu queria continuar, mas vão ter que me tirar daqui, né, porque não, eu tô sério, eu tô de boa. Obrigado, gente.